paz, meus queridos e amados irmãos, vocês que têm nos acompanhado no canal A Semeadora. Esse que vos fala, o irmão Pedro, né? Pertencemos à missão Lançando a Semente, temos esse propósito de anunciar o Evangelho, né? E através desses vídeos nós temos trazido também matérias que vão edificar com certeza na vida cristã de cada um e também naqueles que estão se preparando para o ministério, naqueles que têm um chamado, né, estão passando por esse momento de preparação, de crescimento. A verdade é que sempre vamos ter que aprender algo novo, né? E assim vai ser até na nossa eternidade, porque sabemos que Deus é eterno e aprenderemos dele lá na eternidade, né? Mas é um imenso prazer a gente estar aqui mais uma vez reunido. A gente veio trazer aqui um estudo muito interessante, um estudo que com certeza muita gente tem curiosidade, muita gente tem desejo de aprender, né? E nós nesses vídeos rápidos vamos trazer de uma maneira assim bem clara, bem sucinta, para que os irmãos também não fiquem carregados de informações e assim não consigam absorver. Então nós vamos tentar trazer da melhor maneira possível a explicação para que os irmãos venham compreender, né? Nós vamos trazer nesse vídeo a origem da igreja. A partir dessa série de vídeos nós vamos trazer desde o início da igreja, quando a igreja foi instituída, até os dias de hoje, as denominações, os avivamentos, as reformas que ocorreram ao longo dos tempos, né? Então a gente vai trazer todas essas informações nesses vídeos, né? Acompanhe conosco, participe. Você que não é inscrito, deixa o seu like, se inscreva, porque assim as notificações vão chegar até a sua casa, até o seu celular, o seu computador, e você vai estar por dentro desses vídeos novos, desses estudos novos, a qual nós aqui temos preparado com todo o zelo, com todo o carinho, para a edificação de cada irmão, de cada pessoa que vai acompanhar conosco esse estudo. Então, a partir desse momento, nós vamos entrar nesse estudo, né? Quando surgiu a igreja e como surgiu a igreja, né? Há duas questões, né, que a gente lá logo de cara já percebe quando foi a época que surgiu a igreja, que a igreja começou a se reunir, né? Há duas opiniões a respeito disso, né? A primeira opinião diz respeito ao ministério terreno de Jesus, né? Quando Jesus estava ali no seu ministério terreno, a igreja foi formada ali durante o ministério terreno de Jesus, né? Alguns se apoiam nessa teoria e outros se apoiam numa teoria mais aceita, que é a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ali quando aquelas aproximadamente 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, receberam revestimento, né? E aconteceu também aquela primeira pregação de Pedro e aquela conversão de milhares de pessoas, né? A opinião mais aceita a respeito do início das atividades da igreja é essa, né? E aqueles que sustentam também que a igreja iniciou-se durante o ministério de Cristo na Terra, né? Mas a verdade é que o revestimento com o Espírito Santo, de uma maneira a qual conhecemos hoje, que é acessível a qualquer aquele que crê no Senhor Jesus, né? Começou ali no dia de Pentecostes, né? Eles receberam de fato esse revestimento para ir pregar o Evangelho, né? Então, essa é a duas primeiras questões, né, a respeito do início da igreja, né? E a gente vê que a festa de Pentecostes, onde foi derramado esse Espírito Santo, era a festa que comemorava a colheita, né, dos judeus, né? Era uma festa muito importante, né? Penta vem de 5, né? Era feita 50 dias após a Páscoa, né? Era a festa de Pentecostes e foi ali onde o Espírito Santo foi derramado. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 2:1, acompanhe conosco. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia o que falassem. Agora você vê uma manifestação do Espírito Santo, né? Glossolalia, né? Que é o falar em línguas. Ali diversas línguas foram faladas pelos irmãos que estavam ali reunidos. Eles receberam de fato ali visivelmente o Espírito Santo, né? Então a gente vê que começou ali o revestimento, né? Ali eles começaram a ser preparados. Você vê a intrepidez de Pedro, né? Ao explicar para eles, não estamos embriagados.
Isso é o que está prometido lá no livro de Joel, que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, né? Então, ali você vê que o Espírito Santo enche eles de coragem, de intrepidez, né? A gente percebe que também nessa trajetória da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado Atos da Igreja ou Atos do Espírito Santo, né, vai dizer todo esse início, essa trajetória dos irmãos, essa trajetória da igreja primitiva, né, até a parte onde o apóstolo Paulo iniciou as suas viagens missionárias, né? Então ali abarca toda esse início da igreja primitiva, né? Uma coisa e algumas características que chamam a atenção da igreja primitiva, né? Porque a igreja primitiva trabalhava em comunhão, né? Atos 2:42 vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles eram um corpo só, todo direcionado pelo Espírito Santo. Cada um sentia prazer em ser um membro, em ser um irmão, em fazer parte daquele grupo que se reunia sobre o nome de Cristo, né? E se unia ali e os sinais eram evidentes, né? Milagres aconteciam, né? Eles eram cheios de intrepidez para anunciar a palavra de Deus, né? E a gente percebe que uma característica do começo ali da igreja primitiva, né? É que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no que os apóstolos passaram para eles, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pessoas que viveram com Cristo, os apóstolos, né? João, Pedro, né? E todos os outros apóstolos, né? Que estavam ali, né? Inclusive Tiago, também que era irmão de Jesus, que depois veio a se converter também. Ali foi um dos cabeças ali da igreja de Jerusalém, né? Então é algo muito interessante que a pessoa fica, né, se perguntando, né, onde eles se reuniam, né? No começo, dos primeiros 14 anos, a igreja primitiva se reuniu em Jerusalém, né? Jesus deixou, antes de ressuscitar, deixou para eles, explicado para eles ficarem em Jerusalém, né? E ali os irmãos ficaram em Jerusalém. Jesus, após ter ressuscitado, falou para eles ficarem em Jerusalém, e ali eles permaneceram, foram revestidos do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali começaram a testemunhar de Cristo para todas as pessoas, né? Então, nos primeiros 14 anos, a igreja primitiva se manteve em Jerusalém, né? Então, depois, decorrente da perseguição, eles foram se dispersando, cada um indo para um lado, e foram parar em Antioquia da Síria, né? Então, em Antioquia da Síria, por exemplo, foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos, né? Está lá no livro de Atos dos Apóstolos também. Então, a Antioquia da Síria virou ali o quartel-general da igreja, né? A Antioquia da Síria é onde se reuniam e aonde iam e voltavam. Por exemplo, Paulo foi fazer as suas viagens missionárias, fazia as viagens missionárias, ia para a província da Acaia, voltava, ia para Antioquia da Síria. Ali era um quartel-general da igreja, né? Então a gente vê que nos primeiros momentos da igreja, ela era totalmente direcionada pelo Espírito Santo, né? A gente vê que muito claramente, em várias partes, né, de Atos dos Apóstolos mesmo, a palavra pareceu bem ao Espírito Santo, é bem comum, né? Ela era totalmente direcionada pelas decisões ali do Espírito Santo, né? Então isso é uma coisa que é muito importante, porque sem a presença do Espírito Santo não tem como a igreja prosperar, não tem como a igreja prosseguir no chamado a que Deus tem a ela, né? Então essa é a primeira pincelada, né, a respeito da igreja primitiva, né? A gente vai nos próximos vídeos vai falar sobre os grupos que viviam na época, né? A gente percebe que naquela época a igreja primitiva vivia sobre o domínio, né, a região de Israel, né, e todo mundo vivia sobre o domínio do Império Romano, né, a língua falada era o grego koiné, o grego popular, né, e existiam alguns grupos ali como fariseus, zelotes, saduceus, essênios, né, então tudo isso a gente vai abordar no próximo vídeo, tá certo, meus irmãos? Fica ligado conosco, participa, se inscreve, deixe perguntas, dúvidas, questões aí que a gente está pronto para responder e ajudar a cada um.
Tá certo, meus irmãos? Fica na paz, tá? Deus abençoe cada um. Fica na paz.